Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite. Iniciamos a missa, a Eucaristia, deste primeiro dia do ano, desejando a todos um bom ano. Dia de Santa Maria, Mãe de Deus. O título mais elevado atribuído a Maria. Maria, Mãe de Deus, um dos títulos mais antigos e mais profundos, mais significativos que o povo de Deus atribuiu a Nossa Senhora. Rezamos nesta Eucaristia por todos os doentes, tendo cada um dos nossos doentes muito presente no altar do Senhor, todos aqueles que estão a passar esta dificuldade e as suas famílias da pandemia, e sobretudo as famílias que têm doentes crónicos, doentes com grandes dificuldades, com grandes preocupações. Lembremos a todos junto ao Senhor. E neste primeiro dia do ano, rezemos também por todos aqueles que partiram do ano passado. E com uma intenção que tínhamos para hoje de manhã, mas como não houve Eucaristia, nós rezaremos por Vitoriano Ponte e sua filha. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós seja o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela virgindade fecunda da Virgem Santíssima deste aos homens a salvação eterna, fazei-nos sentir a intercessão daquela que nos trouxe o autor da vida, Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura é tirada do livro dos Números. O Senhor disse a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos e diz-lhes: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo: o Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te seja favorável. O Senhor volte para ti os seus olhos e te conceda a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Palavra do Senhor. Deus tenha compaixão.
Leitura da Epístola de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quando chegou o tempo, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e sujeito à lei, para resgatar os que estavam sujeitos à lei e nos tornar seus filhos adotivos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim, já não és escravo, mas filho. E se és filho, também és herdeiro por graça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Muitas vezes e de muitos modos, Deus falou antigamente aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, Deus falou-nos por seu Filho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os pastores dirigiram-se apressadamente para Belém e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Quando o viram, começaram a contar o que lhes tinha anunciado sobre aquele menino. E todos os que ouviam admiravam-se do que os pastores diziam. Maria conservava todas estas palavras, meditando-as em seu coração. Os pastores regressaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus, indicado pelo anjo, antes de ter sido concebido no seio materno. Palavra da salvação. Como sei que muitos de vós estáis preocupados pela situação em que me encontro, eu hoje recebi o resultado do teste e deu positivo. Portanto, eu estou com a pandemia, mas não sinto. Portanto, tenho sentido uma gripe. Durante esta semana, Deus permitiu que não tivéssemos muitas atividades e parámos. Portanto, graças a Deus, conseguimos isolar e amanhã também só haverá a missa em inglês e à tarde eu celebrarei sozinho aqui. Portanto, estou com não sei como se chama. O ano passado nem queriam que nós pronunciássemos o nome, era quase um escândalo pronunciar o nome, mas pronto, estou doente, mas não sinto. É uma gripe, sinto uma simples gripe, agradeço a Deus, não sei como vai evoluir, já serão 4 ou 5 dias que estou assim, e portanto agradeço a Deus toda a situação. E uma das coisas das leituras de hoje é olharmos para o alto, estarmos nas mãos de Deus, como diz São Paulo, disponíveis para viver e disponíveis para morrer, disponíveis para trabalhar e disponíveis para descansar, disponíveis, portanto, nas mãos de Deus. Esta é a nossa fé, esta é a fé que professamos, é isto que temos que viver. E eu dou graças a Deus, portanto, pela situação em que me encontro. Mas sei que muitas famílias vivem atormentadas porque têm doentes com doenças crónicas, somos todos diferentes, cada um reage de forma diferente e, portanto, temos que nos preservar, temos que nos distanciar
para nos respeitarmos uns aos outros e para nos protegermos. Também por aí passa a caridade cristã. E é nesse sentido que hoje iniciamos o primeiro dia do ano e com este espírito. As leituras de hoje, na festa da Mãe de Deus, há 3 verbos importantes: abençoar, nascer e encontrar. E no livro dos Números, o Senhor pede aos ministros sagrados que abençoem o seu povo. Abençoareis os filhos de Israel, dizei-lhes: o Senhor te abençoe. Diz-nos no livro dos Números, capítulo 6, versículo 23 e 24. Não se trata de um simples pedido, mas de uma exigência concreta, abençoar. Também é importante que hoje na nossa vida abençoemos. Nos tempos que vivemos, perdemos o hábito e fomos tirando Deus e já há poucos filhos que peçam a bênção aos pais, muito poucos netos que peçam a bênção aos avós e aos pais. Mas a bênção é um dom de Deus. E temos neste primeiro dia do ano a olhar para este pedido que o Senhor pede no livro dos Números: abençoai, abençoai, não pareis de abençoar. Mas a grande bênção de Deus é Jesus. O Pai abençoa-nos com todas as espécies de bênçãos, diz São Paulo. E é essa graça de bênção de Deus que veio até nós. O segundo verbo é o verbo nascer. São Paulo destaca o facto do Filho de Deus ter nascido de uma mulher. Em poucas palavras, diz-nos numa coisa maravilhosa: o Senhor nasceu como nós, não apareceu adulto, mas apareceu criança, sujeito a todas as vicissitudes, a todos os perigos, a todos os gestos de carinho e de amor dos seus pais. Nasceu de uma mulher, depois de 9 meses, no ventre materno, onde se deixou de tecer a humanidade. O coração do Senhor começou a palpitar em Maria. Dela recebeu o oxigênio, o Deus da vida. Desde então Maria une-se a Deus, porque nela Deus ligou-se à nossa carne e nunca mais a deixou. São Francisco gostava de dizer que Maria tornou nosso irmão um majestoso Senhor. Pelo sim de Maria, por tudo aquilo que se gerou em Maria, ela tornou possível que Deus se tornasse nosso irmão, da nossa condição. São Boaventura diz: ela não é apenas a ponte entre nós e Deus, é mais, é o caminho de Deus percorreu para chegar até nós. E é caminho que nós devemos percorrer para chegar até Ele. Através de Maria, encontramos Deus como Ele quer, na ternura, na intimidade, na carne. Sim, porque Jesus não é uma ideia abstrata, é concreto, encarnado, nasceu de uma mulher e cresceu pacientemente. As mulheres conhecem este concretismo paciente. Nós, os homens, muitas vezes vivemos abstraídos desta realidade. Queremos uma coisa imediatamente, ao passo que as mulheres são mais objetivas, sabem que se vai gerando com paciência os filhos da vida. E Maria é a grande mestra para os grandes acontecimentos da nossa vida. O terceiro verbo da liturgia de hoje é o verbo encontrar. Diz o Evangelho que os pastores encontraram Maria, José e o menino.
Diz no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 16: não encontraram sinais prodigiosos, espetaculares, mas uma simples família. Lá, porém, encontraram verdadeiramente Deus, que é imensidão na pequenez, fortaleza na ternura. Mas como conseguiram os pastores encontrar este sinal tão pouco cintilante? Os pastores estavam disponíveis para encontrar a grandeza de Deus nas coisas simples. Num presépio, numa família igual às outras, numa família simples, a viver os dramas de todas as famílias. E neste dia em que nós olhamos para o próximo ano, o ano que se iniciou, com esperança, com alegria, com expectativa, devemos colocar em Maria todas as nossas expectativas. Maria, pela sua disponibilidade ao serviço de Deus, tornou Deus ao nosso nível, mas também pela sua disponibilidade e pela nossa devoção, pode-nos levar da nossa humanidade ao nível de Deus. Maria é como que uma ponte, é como que uma ligação entre a humanidade e a divindade. A todos, um bom ano, e que o Senhor nos faça meditar nas coisas essenciais, sem medos, sem pavores, fiéis àquilo que é verdade e na expectativa de acolhermos Jesus no nosso coração. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor, por tuas mãos, o sacrifício para a honra e glória do seu nome, por nosso bem e toda a Santa Igreja. Oremos. Senhor nosso Deus, que dais origem a todos os bens e os levais à sua plenitude, nós vos pedimos, nesta solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, assim como celebramos festivamente as primícias da vossa graça, tenhamos sempre a alegria de receber os seus frutos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Ele veio na primeira vez na humildade da natureza humana realizar o eterno desígnio do vosso amor, abrir-nos o caminho da salvação, de novo há de vir no esplendor da sua glória, para nos dar em plenitude os bens prometidos que, entretanto, vigilantes na fé, ousamos esperar. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz:
Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de um modo particular Vitoriano Ponte e Filha, e todos os irmãos que partiram ao longo desta semana. Em 81, Manuel Vieira. Em 86, João Rita Vieira. Em 89, Maria Delzira Vieira. Em 91, Serafim Melo Constantino. Em 99, Agostinho Lindo. Todos os nossos familiares e todos aqueles que partiram com o Covid. Que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me só palavra e eu serei salvo. Oremos. Recebemos com alegria os vossos sacramentos nesta solenidade em que proclamamos a Virgem Santa Maria, Mãe do vosso Filho e Mãe da Igreja. Fazei que esta comunhão nos ajude a crescer para a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós continuaremos a rezar o terço, logo às 8h30, e convidamos todas as pessoas. Se alguém entrou depois do início da homilia, portanto eu acusei positivo, estou com o vírus, não sinto, estou a sentir uma constipação normal, não sei as circunstâncias, somos todos diferentes, mas vamos resguardar-nos durante esta semana. Não contactarei com ninguém, nem abrirei a porta, se alguém tiver alguma necessidade, portanto falaremos, mas à distância. Mas eu sinto-me bem, mas rezamos por todos e começámos a fazer as transmissões por causa do Covid, já há bastante tempo, e portanto não faz sentido parar, até porque nos primeiros dias os sintomas foram uma gripe, portanto aqueles sintomas que se têm normais, mas agora penso que já está. Amanhã não haverá missa às 9h30 por esta razão, mas já às 11h. Mas eu, para não ter contacto com o seu Padre Lío, nem com ninguém, portanto vou à noite celebrar pelas intenções. Não vou pedir ao seu Padre Lío para passar papéis nem nada, nem sequer vou tocar na hóstia, nem nos paramentos. Alguém fará isso. Portanto, e à noite celebrarei a missa por Maria dos Anjos Muniz e marido, que era para ser às 9h30,
E também José Borges, a pedido da esposa, o Carlos Valente, a pedido de António Rosa Marques, e Vítor Raposo e Eduardo Raposo, portanto, como estava no programa. Eu ainda não fiz o programa da próxima semana, não sei se há aniversários, ainda não tive disponibilidade ou com compreensão para fazer, mas vou fazer amanhã e vamos colocar no YouTube e na página da igreja, sobretudo os aniversários, porque se tudo continuar como está agora, poderei celebrar todos os dias, mas poderá haver alguma alteração, não sei, temos que nos colocar nas mãos de Deus. Portanto, convidamos a rezar o terço connosco. Obrigado a todos aqueles que se têm inscrito, é um sinal de simpatia e de amizade e entusiasma-nos para continuarmos e, sobretudo, colocar-nos nas mãos de Deus sem medos de nada. Há muita coisa que nós não compreendemos. Uma delas é porque é que não dão medicamentos. Não se entende. Não há nenhuma gripe no mundo que se cure sem medicamentos. Não percebemos. Eu não percebo. Nunca percebi desde o princípio e continuo a não perceber. Mas pronto, o Senhor está-me a livrar e não me está a castigar dos maus juízos que eu tenho feito ao longo deste ano todo. Mas continuo a não perceber. Não houve nunca nenhuma gripe que se passasse sem medicamentos. Não se entende, não se percebe. Eu, graças a Deus, sorte, o Senhor está-me a proteger, mas é preocupante. E nunca compreendi, desde o princípio, desde que sei isso. Mas desejo a todos boa noite, e então às 8h30 teremos o terço, e vamos colocar-nos nas mãos de Maria, aquela que nos possibilitou que Deus se fizesse homem, e possibilita que nós homens nos subamos até Deus. É um grande dom, um grande mistério que só com os olhos da fé se entende. A todos boa noite.